A partir desse momento, quando você começa a lidar com essas questões de lábio dental, palato, e você começa a pronunciar melhor, começa a ter uma consciência maior, a partir daí é como se fosse algo que vai para a tua veia, vai para a corrente sanguínea, aí você não tira mais, porque você vai realmente se cobrar e aí você vai querer se exercitar e não tem volta, é um caminho sem volta. Por quê? Você vai se perceber mais. Essa é a grande questão. Na perspectiva da oratória, você vai enxergar o que é bom e também o que não é. E aí você vai também perceber em você as áreas que são deficientes, que precisam realmente serem aprimoradas. E aí, a partir desse momento, desenvolvidas, aperfeiçoadas. E isso é muito bacana. É um processo que te dá muito assim. É desafiante por um lado, mas por outro você fala, uau, caramba. É assim. É entusiasmante até, né? Que você fala, caramba, é bom, né, cara? É uma coisa assim que é gostoso. Eu, particularmente, assim, gosto muito. Só que às vezes me deparo também fazendo coisas que eu falo, opa, por que eu estou fazendo isso? Outro dia mesmo eu estava fazendo uma live, alguma coisa, comecei não respirando muito bem. E aí, a partir desse momento que eu percebi que eu não estava respirando bem, tende, por não estar respirando bem, alguma coisa a sair errada. Um vício de linguagem aparecer, uma expressividade na fala sem domínio, sem organização das ideias, sem objetividade. Então começa a aparecer coisas se você não respira bem. E eu comecei assim, não respirando bem, mas graças a Deus já tenho a consciência. Eu falei, opa, deixa eu retomar aqui, deixa eu. Aí comecei a respirar mais, comecei a dominar mais, e aí meio que coloquei no trilho de novo. Mas é assim, tem hora que você tem que realmente, opa, o que eu estou fazendo? Peraí, não é por aqui, calma, para tudo. E aí você toma as rédeas do negócio. E aí a coisa flui de novo e você fica com ela na palma da mão. Isso que é bacana. Tá desandando? Opa, para tudo. Respira, lembra. Bem, o caminho é esse aqui. Aí você retoma tudo. E aí flui de novo, vai de novo, tranquilidade, com domínio. E aí a coisa vai. Mas é o desafio normal, né? A gente é ser humano, tem emoção, é o calor do momento, e aí a gente precisa realmente. A emoção é super delicada. Se dominar a emoção é uma área realmente que vai muito de momento, porque às vezes você está com um dia super agitado, você está com várias coisas na cabeça, e aí, como é que domina isso agora? Preocupações e etc. E aí você tem que respirar e concentrar para que realmente a sua performance venha a ser satisfatória tanto para quem te ouve até para si mesmo. Que aí você vai se cobrar, vai lá, pô, podia ter feito assim, podia ter feito assim. E aí a consciência, né, cara, acende e começa aquela vozinha, né? Ih, mas por que você fez assim? Mas por que você não fez assim? E aí você fica brigando consigo mesmo. É incrível, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Maravilha. Bem, paramos então nesse slide e eu gostaria que você lesse, por gentileza, em voz alta, esse texto aí, por favor, ok? Na oficina, quem com ferro fere, com ferro morre. Forjam frente a frente com Fragor, o ferreiro, Felisberto Furtado e seu filho Frederico Felizardo. Afinal, ofegante e farto de fazer força, o Felisberto Furtado força o filho a forjar com firmeza e sem fadiga ferraduras, ferrolhos e ferramentas. Legal, muito legal. Eu quero que você fique muito atento a dois aspectos nesse texto. Primeiro, quando nós encontramos uma palavra, uma frase que ela está entre aspas, geralmente o que nós fazemos quando encontramos a aspa? Nós fazemos, geralmente, quando a gente encontra aspas numa frase, nós fazemos assim com as mãos, né? Sim, Só que quando a gente faz assim com as mãos, o que a gente, sem querer, a gente acaba fazendo? A gente acaba matando a entonação que deveria ser dada para a palavra que está entre aspas. Porque a gente substitui a entonação, a inflexão da palavra por esse gesto. Então a gente fala
Então, fulano ele era muito bonito. Por exemplo, muito bonito. Eu estou querendo dizer que esse bonito seria num pejorativo, certo? E eu estou fazendo que ele é muito bonito. E aí eu não estou dando, ele é muito bonito. Olha como é que eu estou entonando. Estou fazendo uma variação aqui, uma inflexão. Ele é muito bonito. E aí eu estou inflexionando a palavra. Então fica muito atento a esse aspecto quando tiver entre aspas. O mesmo serve às vezes para a palavra que está sublinhada, para a palavra que está em negrito, que é para você dar uma ênfase diferente para ela, porque tem uma intenção por detrás. E o nosso papel nesse momento é encontrar qual é a verdadeira intenção que está aí entre aspas. E aí expressar a emoção que o autor queria realmente transmitir para quem está lendo, ouvindo aquela frase. Fica atento a esse aspecto. Outro aspecto aqui que é interessante, que é o seguinte: a pontuação ela também te direciona para você respirar. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou usar uma respiração, peguei o ar, dei uma inspirada, tá? E eu vou trabalhar esse ar que eu peguei e distribuir na minha leitura. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Presta atenção. Como exemplo. Na oficina, quem com ferro fere, com ferro morre. Forjam frente a frente com Fragor o ferreiro Felisberto Furtado e seu filho Frederico Felizardo. Afinal, ofegante, farto de fazer força, o Felisberto Furtado força o filho a forjar com firmeza e sem fadiga ferraduras, ferrolhos e ferramentas. O que é importante nesse caso aqui? Vírgula. Eu mantenho a minha respiração até a vírgula e aí eu respiro, eu troco o meu ar. E aí eu continuo a frase até realmente encontrar uma outra vírgula ou então um ponto final. Ou que seja uma outra pontuação, uma outra acentuação. Então, fica muito atento porque o que acontece? Exemplo aqui nessa frase aqui. Quando ele fala aqui, afinal ofegante e farto de fazer força, aqui eu vou dar a pausa na vírgula. Aí eu vou continuar. Olha como é que essa frase aqui, ela é grande. O Felisberto Furtado força o filho a forjar com firmeza e sem fadiga ferraduras, ferrolhos e ferramentas. Então, eu só tenho um momento para dar uma pausa naquela vírgula. Só que olha quanta coisa eu tenho que falar aqui. E se eu der uma pausa antes de chegar naquela vírgula, o que vai acontecer? Vai parecer que tem uma vírgula ali onde não tem. Então, experimente agora você fazer a leitura e trabalhar essa respiração para pausar justamente onde tem vírgula. E não pause aonde não tem vírgula. Experimente fazer isso para você ver. Vamos testar aqui. É desafiador isso. Vamos lá. Na oficina, quem com ferro fere, com ferro morre, forjam frente a frente com Fragor o ferreiro Felisberto Furtado e seu filho Frederico Felizardo. Afinal, ofegante e farto de fazer força, o Felisberto Furtado força o filho a forjar com firmeza e sem fadiga ferraduras, ferrolhos e ferramentas. Excelente. O que você sentiu aí? Tem algumas frases que são mais longas e aí eu tento buscar ar e às vezes o ar não tem ali, naquele finalzinho. Aí eu faço uma pausa. Legal. E às vezes não está onde deveria. E também exige um certo planejamento. Você dá uma olhada, somente lendo pela primeira vez, né? Você dá uma olhada rápida e vê. Ou aprender a guardar mais ar. E gastar menos ar também pode ser útil para isso.
Duas coisas você pode fazer. Usar a primeira opção que você mesmo já falou, que é ter mais ar para poder usar, ou trocar o ar no decorrer da frase. Troca rapidinho, dá uma, né? Você dá uma respirada e troca ele sem transparecer. O público nem vai perceber praticamente que houve uma troca de ar. E aí a frase ela não vai esgoelar lá no final. Você já tá. Foi isso que Chega no aconteceu. final. E aí fica esgoelado, fica. Aquele final fica. Né? Estrangula, a gente fica. E aí a voz ela acaba transparecendo essa falta de ar realmente. Eu fui ler fui fazer um áudio para um trabalho em grupo de um trabalho lá de uma especialização que eu estou fazendo. E aí, em grupo, cada um ficou para gravar um áudio, né? Uma parte. E aí aconteceu isso, eu falei, caramba, que chegou, era uma frase comprida e ela não tinha vírgula, era diretão. E aí chegou o momento que eu vi que eu falei, caramba, eu fiquei sem ar. E aí eu dei aquela trocada rápida de ar para poder. E aí deu pra. E aí eu ouvi depois, falei, opa, ficou boa, mas eu senti que eu tava ficando sem ar. Eu fui até o final e aí ali eu engatei outra marcha e acabei de ir, né? Eu troquei o ar rapidinho e fui para terminar. Mas é exatamente, troca o ar rapidinho e manda bala, sem alterar o volume, sem alterar para ficar esgoelado. Então, isso é você pegar e treinar, e treinar, e treinar, e ler, e gravar, e regravar, e até ficar suave, ficar tranquilo. Qual é o ponto ideal? É que fique tranquilo para você. E aí a sua expressividade na fala também vai ficar boa. Quem está ouvindo vai falar, pô, legal, ficou bom esse texto, ficou ótimo. Ó. As pessoas também vão sentir, né? Se você estiver lá morto, sem ar, nossa, coitado, ele tá... Vai ficar até com pena, né? Fala, poxa vida, coitado, tá sofrendo ali. Você falou isso um pouco na aula passada, sobre Ah, a pessoa encontrar o estilo dela de falar. sim, legal, boa lembrança aí. O estilo próprio, projetar o estilo próprio, muito legal. É bem isso aí, né? É, isso aí. Muito bom. Vamos lá então na outro slide aí, por favor. Pode ler. O vento veloz varre a várzea com violência. Verdugo, vingativo, vergasta, vigoroso. A vegetação que reveste o vale vulnerável de Votuverava. Gaivotas aventurosas voam na voragem em vertiginosas reviravoltas. Uau, muito bom. O que você sentiu nesse texto aí? Tranquilo, Foi mais suave, tranquilo. tranquilo, né? Bem legal. Ótimo, foi tranquilo. Eu senti tranquilidade também, um domínio aí tranquilo, ótimo. Vamos agora na língua dentais. Pode ler, por favor. O turco troncudo e tagarela com o tabuleiro a tiracolo troca tudo pelo triplo: tecidos, trajes, ternos, túnicas, tapetes, toucas, tesouras, talheres, termômetros, torneiras, tigelas, tintas, treliças, tamborins e talismã. Muito bom. É bem legal, a sua voz ela é grave, né, Henrique? A sua voz ela é grave. Você trabalhando realmente essas entonações, não deixando de expressar os finais das frases, principalmente em S, como a gente viu, o R, o L, trabalhando todas essas letras, não deixando de pronunciar nenhuma. Você já tem a seu favor a voz ser grave, ser uma voz bacana. Então, cara, explore ao máximo as entonações. O que você pegar para ler, coloque bastante emoção mesmo. Trabalha bem as pausas. Articula bem, como você está fazendo agora. Pode abrir mais a boca até. Abra mais. Quanto mais você abrir a boca para falar, para ler principalmente, ou expressar, melhor vai ficar a sonoridade da sua voz. Não precisa fazer o exagero na hora de se expressar,
Mas é se permitir realmente o abrir e o fechar da boca. Abra e feche. Ó, eu estou fazendo isso propositalmente. Abra e feche. E ó, faça o formato que tem que ser feito. Feche. Fala, feche. Feche. Você vê que tem todo um formato. O ponto de articulação, ele termina quando você fecha a boca. Você terminou a palavra. Ele fechou. É o ponto de articulação. Então, para cada letra, você fez um movimento. Você abriu e fechou. Então, procura realmente dar forma a essas letras. Cada letra. Um bom exemplo que eu gosto de trazer, para dar como exemplo, é quem faz fantoche. Eu já fiz fantoche. E é incrível trabalhar com fantoche, porque quem faz o fantoche, ele tem que trabalhar exatamente o ponto de articulação da boca do boneco. Então ele vai... Imagina. Ele abre mesmo. Olha aqui. Olha aqui. Ele tá aqui. Não abre tanto. Agora eu vou fazer um A. É um menor, é o formato. Então eu imagino na minha cabeça qual é o formato da boca para cada letra. E aí eu vou fazer A. Se eu for fazer o A, E, I, O, U. Olha como é que fica. A, E, I, O, que é mais redondo, U. Quase não abre. U. Quase não abre, tá vendo? Então, se eu for fazer a boca do boneco, eu vou trabalhar isso aqui, ó. Esse ponto de articulação. É a mesma coisa para a nossa boca. Esse ponto de articulação, a forma das palavras, das letras, ela precisa ser liberada. Aqui, por isso que é tão bom, tão importante aquele exercício que eu apresentei para você, Adriana, na semana passada, que é soltar, né? Você aqui a musculatura, você trabalhar, fazer o aquecimento vocal, por exemplo, você trabalhando o diafragma, se aquecendo as cordas vocais, você soltando a musculatura facial. Cara, isso vai dar forma para as palavras que você vai precisar comunicar. Vai ser incrível. Seja narrando. Se você estiver num áudio só te ouvindo, por exemplo, existe uma apresentação muito interessante. É um formato de apresentação que ela é feita no slide e só a voz. Então, basicamente, o Pet Acutia, ele consiste em gravarmos 20 segundos para 20 slides. É uma técnica japonesa. Qual é o ponto? Nessa apresentação, ele usa uma técnica muito interessante, que é 20 segundos para cada slide só de narração. A pessoa não aparece, é só a voz dela. E é uma técnica, 20 segundos para cada slide. E aí o cérebro da pessoa consegue realmente absorver aquilo ali de uma maneira que não fique cansativa. É uma técnica muito legal. E você que tem essa vozeirona aí toda aí, você trabalhar, por exemplo, vai fazer uma apresentação, usar essa técnica, cara, vai ficar incrível. Só a sua voz, só a narração. Porra, caramba, que legal. Você não usa texto no slide. Você usa figuras. Então fica suave, porque a ideia que você tá transmitindo é um texto, 20 segundos de texto, mas é só uma imagem. E aí depois você muda a imagem com aquele texto, com aquela narrativa. Então, cara, fica gostoso, cara. Você tá ali contando uma história, apresentando um produto, alguma ideia, 20 segundinhos e falando, e depois você muda. 20 segundos você muda. E aí fica suave, fica gostoso. E é um padrão, cara, assim, maravilhoso. Você pode depois trabalhar isso, treinar isso, e vai ver, uau, que legal. E é uma forma incrível de você apresentar. Maravilha. Então, vamos lá, então. Próximo slide. Ainda dos labiodentais. Isso aí. Dançam depressa, disciplinados e decididos, os 10 dedos delgados da digitadora dinâmica, que decifra os documentos do Dracoliano para o diário do deputado demagogo.
Beleza, show. Falei muito aí Não, não. tranquilo, tranquilo, não vou nem repetir não. Agora vamos trabalhar essa questão da articulação das palavras, tá? Pode ler aí pra gente, por favor? Um prato de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Rapaz, como é que a gente lida com esse carioquês? Vamos de novo lá, vamos lá. Eu tenho que abandonar o carioquês? Acho que é bom, né? Vamos lá. Pode ler de novo. Sem carioquês, vamos lá. Não, à vontade, fica à vontade. Tá. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Legal. Essas palavras, você vê assim, no dia a dia a gente não se depara com elas, geralmente, né? Tanto assim, né? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Uau, é um verdadeiro trava-língua, né? Então, o que eu aconselho num caso como esse? Para exercitar isso, eu aconselho trabalhar a naturalidade. Mas como assim? Eu vou, por exemplo, contar uma história e eu vou envolver na minha história o prato de trigo. Eu preciso de um prato de trigo. Na minha história, eu estou colocando um prato de trigo. E o que eu vou fazer com esse prato de trigo? Bem, esse prato de trigo é para 3 tigres tristes. E 3 pratos de trigo eu vou dar para 3 tigres tristes. Então eu vou inventar uma história qualquer e eu vou falar prato de trigo, 3 tigres tristes, prato de trigo para 3 tigres tristes. Porque eu vou me familiarizar com esse texto, eu vou dar uma emoção, uma sonoridade, eu vou criar realmente uma intimidade. E aí é como se eu estivesse falando isso todo dia. Isso faz parte do meu cotidiano. Então, vai se tornar mais natural quando eu falar. Ele não vai ficar tão assim, trigo, tigre. Ele não fica tão, né? Trigo, tigre. Ele não fica meio americanizado, nem meio francesado, né? É verdade. Né? Porque a gente perde a naturalidade. Ó, expressa aí, conta uma historinha aí, inventa uma história usando o prato de trigo, os 3 tigres tristes, para ficar bem natural, soar natural. Vamos lá. Um prato de trigo é maravilhoso. Eu posso fazer um mingau sensacional com esse prato de trigo, aquela farinha maravilhosa, com aquele trigo incrível, um prato de trigo. 3 tigres tristes estavam 3 tigres estavam ali tristes no zoológico, eles estavam com fome, cansados, no sol. 3 tigres são 3 irmãos, filhos da mesma mãe, da mamãe tigre. Então são 3 tigres, eles estavam tão tristes. E por isso eu levei esse prato de trigo para os 3 tigres tristes. Uau, caramba! E aí, o que você sentiu quando você começou a expressar assim, com naturalidade, falando dos 3 tigres tristes, disso que você visualizou do zoológico falando? Como é que soou para você nessa expressividade? Como é que foi? Ficou mais fluido. Você falar o prato de trigo para 3 tigres tristes. A gente Sim. até reduz esse para, também é uma questão, né? Porque esse para não é usado no popular, então fica um pouco artificial usar para, né? Mas é necessário, o texto está escrito para. Não sei nem como se lida com isso, com a melhor forma. Muito legal. Você percebeu, né? Ficou muito natural, né, cara? Fica assim, mais natural. Cara, sou assim, até gostoso. Você fala, pô, e você não fica tão preocupado com a palavra ser difícil. O teu cérebro, ele não entra no radar do teu cérebro, né? De falar, porque quando você se depara com um texto desse, o teu cérebro já fala assim, olha, atenção, olha ali, cara, é uma estrada toda esburacada. Vai devagar aí. E o teu cérebro já acende um alerta. E aí você já vai com cautela. Então, você já vai pisando em ovos.
E aí, nesse pisar de ovos, o que acontece? Mata a naturalidade. O texto, ele já perde a naturalidade, porque o cérebro, você já fica tenso. De quê? Medo de errar a palavra. E no dia a dia, a gente fica com medo de errar uma palavra se a gente está falando ela todo dia? Dos tigres, que está lá no meu zoológico. Os 3 pratos de trigo, que todo dia eu dou 3 pratos de trigo. Porque esses tigres, cara, se não der 3 pratos de trigo, esses tigres, eles ficam com fome. Percebe? Se eu não der os 3 pratos de trigo para esses 3 tigres tristes, rapaz, os bichos ficam nervosos. Olha como é que soa, cara. Olha como é que soa. Os tigres são meus, os pratos de trigo, eu tenho que dar todo dia para eles. Olha que legal. Eu trazendo como se fosse uma história real. Quer dizer, estou criando essa história, familiarizei, falei, não tropecei. Foi muito natural. Então, isso é um exercício que você pode usar, palavras que são sequências, trigo, tigre, prato, toda, caramba! E se você treinar o aquecimento vocal antes da língua, os pratos de trigo vai ficar tranquilo para esses 3 tigres tristes, né? Beleza? É, então, usa essa técnica, pratique essa técnica. Você vai ver, cara, que você vai pegar uns textos cabulosos e você vai falar assim, rapaz, isso aqui é mole, isso aqui é tranquilo, mas como é que é possível, cara? Você pega um texto cabuloso desse, ó, passou por ele assim como se fosse farinha, comer farinha, ó, fácil, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Beleza? Muito bom. Você conhece aquela piadinha, não posso perder a oportunidade, você conhece a piadinha do eu morei no Nordeste, né? Então a gente aprende muita coisa do Nordeste. Gosto muito do Nordeste e da galera de lá. Tem um que diz que o nordestino, você tem parente nordestino? Você é do Meu Nordeste? pai é alagoano. Legal. Diz que gosta tanto de farinha que você pergunta para ele assim, você gosta de paim? E ele responde, gosto. Você gosta de manhinha? Gosto muito. E você gosta de farinha? Vixe Maria. Gosta mais de farinha do que do paim, do que da manhinha. Então, aí sim. Aí tá falando do prato de trigo, eu me lembrei dessa aí, não podia deixar de contar, né? Boa. Vamos lá então, essa aí é boa, hein? Olha aí, ó. Vamos lá. Uma rua paralelepipedada por um bom paralelepipedador, quem quiser desparalelepipedá-la, bom desparalelepipedador será. Eita, Lelê, hein? Essa é difícil. Ó, nessa palavra, aí o que acontece? Você consegue comer um bife gigante assim de uma vez? Não, né? Não. O que você faz? Você vai lá e vários pedacinhos. Nesse caso aqui, qual é a técnica a ser utilizada? Palavra muito grande, divide ela em 2 partes. São 2 parcelas sem juros. Ó, vamos dividir para você ver como é que ela fica fácil de fazer. Ó. Paralelê. Fala paralelê. Paralelê. Depois você fala paralelê de novo. Paralelê. 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 Pronto. A primeira parte é o paralelê. Já decorei, tá fácil. Meu cérebro já processou. Meu cérebro já guardou a informação. Já reconheceu. Tranquilo. Paralelê. Beleza. Aí a segunda, que é o pi pesada, eu falo ela separado. Pi pesada. Pi pesada. Fala aí, pi pesada. Pi pesada. Pi pesada. Pi pesada. 3 vezes. Beleza. A partir daí, aí agora, eu vou somar as 2. Paralelê, pi pesada. Fala aí separadamente, mas junto ao mesmo tempo. Paralelê, pi pesada. Fica suave? Mais tranquilo. Paralelê, pi pesada. A mesma forma, paralelê, pi pesador. Então, paralelê continua. E o pi pesador que mudou. Fala aí, paralelê, pi pesador. Paralelê, paralelê, pi pesador. Isso, fala pi pesador. Pi pesador.
Pipesador. Pipesador, 3 vezes. Pipesador. Ótimo. Paralelepipesador. Obrigado. Isso aí, pipesador. Então, agora você vai juntar as duas. Paralelepipesador. Paralelepipesador. Beleza, tranquilo. Para finalizar, desparalelê. Alterei o início. Desparalelê. Vou repetir 3 vezes. Vamos lá. Desparalelê. 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 Ótimo. E agora, pipesala. 3 vezes. Pipesala. Pipesala. Somei tudo agora. Desparalelê, pipesala. Show de bola. Desparalelê de novo, pipesador. Falo desparalelê para meu cérebro fortificar isso aqui. Pipesador, vamos lá. Desparalelê, desparalelê, pipesador, pipesador, pipesador. Desparalelê, pipesador. Show de bola. Excelente. Uma coisa importante, você já ouviu falar de plasticidade cerebral? Não. Plasticidade cerebral, como é que funciona? O nosso cérebro, ele possui 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios, quando você tem uma atividade e você repete essa, com frequência, você repete, vamos supor que a gente está fazendo aqui, expressar uma frase e você repete, e você repete, você repete. O que acontece com o nosso cérebro? Esses neurônios, eles se comunicam, e essa comunicação que eles fazem entre si se chama sinapse. E aí, eles estão processando uma informação, e aí você está repetindo. Diríamos que você, por exemplo, está treinando uma apresentação. Uhum. E aí você está treinando, aí você pega a apresentação e você fez a primeira vez. Depois você repete, aí depois você repete. Essa sinapse que os neurônios estão fazendo, que essa comunicação, eles estão registrando no teu cérebro, essa comunicação entre esses neurônios, fazendo essa sinapse. À medida que você repete, ela cria como se fosse uma marca de pneu naquela região cerebral. E aí você grava aquelas informações. Quanto mais você repete, mais intenso fica o registro. Por isso que é tão difícil esquecermos essas informações que a gente repete. A gente tem muita frequência nela, muita frequência cerebral, e aí é difícil você esquecer. Isso é feito pelo cérebro. A neurociência, ela faz uma coisa muito interessante. Esse estudo, ele traz o seguinte, a plasticidade cerebral. Ela diz o seguinte, que às vezes uma pessoa sofre um acidente e ela teve perda naquela região cerebral, por conta, de repente, até de perda mesmo de massa cefálica, seja o que for. Pode acontecer. E aí, o cérebro, o que comandava o braço, por exemplo, para mexer, o que o neurônio faz? Por ter um registro muito forte, intenso, naquela região do cérebro, os outros neurônios que foram afetados, que eles eram responsáveis para fazer esse tipo de movimento, eles se concentram numa outra região com outros neurônios para fazer o papel dos neurônios afetados. E eles conseguem reconstituir a função que está desabilitada por aquele neurônio. E aí ele consegue recuperar os movimentos do corpo por causa do cérebro que reconstituiu. Essa plasticidade se deu porque tinha frequência, houve registro, e aí eles realocam a informação para outros neurônios fazerem o papel daqueles debilitados. Olha que incrível. Caramba, realocam. Não sabia disso. Isso é incrível. Então, o que acontece? Por que é tão importante trabalharmos essa questão da repetição, usar essas técnicas, por exemplo, de divisão de informação? Eu usei uma técnica aqui, eu não consigo comer um boi inteiro, mas se eu fizer bife dele, eu como o boi inteiro, mas gradativo. O nosso cérebro é a mesma coisa. Por exemplo,
Como que um ator, ou um orador, um apresentador, conseguiria decorar um texto gigante? Caramba, o cérebro consegue fazer isso? Uau! Consegue? Eu, particularmente, já fiz um monólogo. Você já assistiu um monólogo que eu fiz aquela vez ou não? Do Stop? Não. Não. Não? Eu fiz um monólogo até para a igreja, lá na sede, lá, chamado Stop. Pare de pecar. Era no monólogo. Que E legal. esse monólogo, cara, para eu decorar aquilo ali foi repetição, 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 repetição. Até essa sinapse ficar bem forte, aquela marca de pneu ficou bem registrada, chegou na hora H, tava lá o texto. Então, quer dizer, isso que a gente está tratando aqui, cara, é muito importante, porque se você repetir, você vai chegar na hora diante da câmera ou diante do seu público, cara, você vai estar robusto, você vai estar preparado, seguro, firme para fazer e apresentar com exatidão aquilo que você treinou. Então essa preparação, cara, esse treino, esse ensaio, cara, ele é fundamental. E grande parte das pessoas que fracassam nessas apresentações, por quê? Não treina, não ensaia, não bate o texto. E aí, bicho, chega na hora, fica inseguro. Acontece com qualquer um. Gagueja, fica nervoso. Por quê? Não está preparado o suficiente. O cérebro, ele diz assim, ih, cara, lascou. Essas informações não foram gravadas muito bem, não. Eu não lembro direito o que eu tenho que falar, não. O cérebro já está dando sinais que, cara, vai ser um fiasco, cara. O cérebro já está dando sinais que fala assim, ih, os neurônios estão assim. Tu lembra disso aí? Um conversando com o outro. Então tem uma peça de teatro, né, cara? Os neurônios estão assim, ih, maluco aí. Ferrou. Essa maionese vai azedar, cara. Lascou. Você lembra aí, cara? Não lembro. Cadê a informação? Caraca, cadê a informação? E aí você chega lá na hora, os seus olhos estão esbugalhados, estão assim, olhando assim já para as pessoas. E aí o que acontece? A gente fica muitas vezes preso a decorar cada palavra e apresentar cada palavra. Mas assim, você precisa apresentar cada palavra. Num caso como uma apresentação dessa, se for um teatro, sim. Mas se for uma palestra, alguma coisa, você vai estudar o conteúdo, estudar. Se você quiser apresentar ela na íntegra, beleza, aí você vai ter que dedicar muito. Do contrário, o que vai acontecer? Você não precisa, por exemplo, uma pregação, decorar cada palavra. Uau, cara, não precisa. Por quê? Você vai perder a naturalidade. Qual é a dica, então, nesse caso? Estuda o conteúdo, apresenta, ensaia e faz o que vier, vai fluir de forma natural na tua boca. Mas você sabe o que você vai ter que falar. É só você vai, na verdade, ter um estado de tranquilidade tamanha que você vai poder usar palavras semelhantes ou as mesmas palavras que você já estudou todo aquele tempo. Então isso vai te dar muita segurança e muita liberdade para expressar. Porque o contexto está tudo dentro de você já. Então, cara, vai te dar muita segurança. O que você acha disso? Eu acho extremamente útil, porque nem sempre a gente tem a convicção de que precisa treinar. Eu conheço algumas pessoas que treinam antes, principalmente quando nunca pregaram anteriormente ou nunca apresentaram uma palestra para um público tão grande. E é comum algumas pessoas fazem boas apresentações relatarem que treinaram na noite anterior. Sim. E eu já ouvi vários relatos assim e costuma funcionar assim. Funciona. E não é garantia que vai sair 100% mesmo assim, né? Mesmo assim. Mas fica bom. Fica bom, né? Treinou, vai ficar bom, vai ficar apresentável, vai ficar legal, né? Beleza, perfeito. Ó, cara, excelente tempo, foi ótimo. Queria saber aí o que você achou, se você gostou. Fica com aquele gostinho de quero mais. Que é gostoso, que é bom.
Só tenho a agradecer e dizer que eu estou muito contente, espero evoluir ainda mais. Já Valeu, cara. Muito legal. Parabéns, cara. Já tá evoluindo, já dá pra ver você aí já no caminho. E lembra lá do que eu falei. Modo orador ativado. Modo orador ativado, isso aí. Lembra disso, no seu dia a dia, opa, tô aqui, momento de falar, então ativa o modo orador, cuida aí da respiração, cuida de tudo para ser cada vez melhor, beleza? Muito bom, vou ver mais se Legal.